Bom, hoje vamos conversar sobre apartamentos aqui em Buenos Aires e vamos falar de tudo um pouco em relação a esse assunto. Sobre como alugar um apartamento, ou seja, do que vocês vão precisar. Vamos falar sobre preços, eu separei uns apartamentos aqui no computador que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Sobre preços, sobre bairros também, eu vou fazer um resumo sobre bairros aonde vocês podem morar, aonde vocês não podem. Enfim, vou falar de tudo um pouco em relação a esse assunto, porque eu sei que agora no final do ano vai estar vindo uma galera pra cá e vocês precisam estar com esse assunto na ponta da língua, porque é a primeira coisa que vocês precisam fazer, né? É alugar um apartamento aqui em Buenos Aires e hoje vamos destrinchar em relação a esse assunto. E o primeiro tema que vocês precisam saber em relação a isso é como alugar um apartamento, ou seja, do que vocês vão precisar. E isso vai depender, na maioria das vezes, exclusivamente do dono, ou seja, o dono que coloca as condições que ele pede para vocês alugarem um apartamento. Mas em relação a isso, dá para a gente dividir entre dois donos diferentes. Aqueles que alugam para estrangeiros, ou seja, aqueles que facilita e aqueles que não facilita. O que não facilita, eles normalmente vão pedir recibo de sueldo, que seria a garantia que vocês trabalham aqui, que vocês têm um trabalho aqui, ou garantia imobiliária que vocês têm um apartamento aqui, ou que a família de vocês tem um apartamento, uma casa, enfim, na região aqui na Argentina. Esses são os dois tipos de anúncios que vocês devem fugir, porque vocês não vão ter o recibo de sueldo e não vão ter a garantia imobiliária também. E o segundo tipo de dono que facilita pra gente, ele vai pedir uma garantia em dinheiro, que no Brasil vocês conhecem como calção. E esse calção, ou seja, essa garantia em dinheiro, vai depender do dono também, ele que vai colocar a quantidade que vai pedir, mas é sempre um mês do valor do aluguel ou 2 meses. Ou seja, se o apartamento custa R$1.000, eles vão pedir R$1.000 como garantia e esses R$1.000 eles são devolvidos no final do contrato. Então, quando vocês forem sair do apartamento, se o apartamento não tiver destruído, eles devolvem o dinheiro, ou se não, eles usam esse dinheiro para, sei lá, se vocês quebraram a cozinha, quebraram a sala, a pintura tá ruim, eles vão usar esse dinheiro para arrumar o apartamento. Mas se o apartamento estiver inteiro, estiver normal, eles devolvem. Comigo eles sempre devolveram, então é tranquilo em relação a isso. E para quem pensa que isso é errado, tipo, o dono pedir uma garantia em dinheiro, se coloque no lugar deles. Imagina que vocês têm um apartamento e vão ter que alugar para um estrangeiro que vocês não conheçam, que vocês não sabem se vai ficar o mesmo apartamento e fugir e não vai pagar o aluguel. Então eles têm que ter algum tipo de garantia, né? Ah, e outra coisa que eu lembrei agora é que algumas pessoas perguntam em relação a pet, ou seja, se dá para alugar um apartamento e ter um cachorro ou ter um gato. E isso também vai depender exclusivamente do dono do apartamento. Ele que vai decidir se ele deixa ou não deixa vocês ter o gato ou o cachorro. E normalmente eles não colocam isso no anúncio do apartamento. Então vocês vão ter que ir direto com o dono e perguntar: ah, posso trazer meu gato? Posso trazer meu cachorro? E não dá pra dizer se é fácil ou difícil de achar um apartamento que vai aceitar o pet de vocês, porque como eu disse, vai depender exclusivamente do dono. Se o dono gostar de gato ou cachorro, vai deixar. E outra coisa que influencia em relação a isso, até pets, vai depender se o dono já conhece vocês ou não. Ou seja, se vocês já estão no apartamento dele há 1 ano ou 2 anos, vai ser mais fácil deles aceitarem que vocês têm um pet na casa porque sabem que vocês cuidam e já conhecem vocês. Ah, e outra coisa que eu queria comentar em relação a isso, antes de eu mostrar os apartamentos para vocês, mostrar os valores e etc., é que os preços dos apartamentos em uma capital, seja na Argentina ou no Brasil, ou seja, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, em relação à capital, eles vão ser mais caros que no interior, tá? Então, se vocês estranharem muito os valores, sim, é esse o valor de uma capital. Eu tô falando isso já porque sempre quando eu faço um vídeo em relação a isso, sobre apartamentos, e eu vou mostrar os preços, o pessoal acha muito caro e começa a falar: ah, com esse preço desse apartamento aí, eu compro uma mansão aqui na minha cidade. E sim, eu também sou do interior e sei que no interior o preço das casas, dos apartamentos são mais baratos, mas capital é isso, vocês sempre vão pagar mais caro numa capital. Ainda mais Buenos Aires, que é uma cidade muito turística, que tem faculdades abertas para estrangeiro, ou seja, tem muita gente vindo estudar aqui, então os apartamentos têm muita demanda e aonde tem muita demanda eles colocam o preço lá para cima. Então sim, vai ter um custo um pouco maior dos apartamentos aqui em Buenos Aires. Bom, os sites que eu gosto de olhar apartamentos são Mercado Livre, com B, e o Zona Prop, mas hoje a gente só vai olhar aqui no Mercado Livre. Bom, primeiro vocês vêm aqui no pesquisar e colocam departamentos. Aí vocês vão cair nessa página aqui. Aí aqui embaixo vocês vão ter operação. Aí venda seria de comprar um apartamento, né? Ou seja, os apartamentos que estão em venda. E os que não servem são alquiler temporário e alquiler que seria de alugar. Aí vocês vêm aqui, clica em um dos dois.
E já vão começar a aparecer os apartamentos de Buenos Aires. O que falta para nós agora é filtrar para a capital. Aí listo, filtrou para a capital, vai aparecer todos os apartamentos de Buenos Aires. E se vocês quiserem, podem filtrar por bairros ainda. Ou seja, vamos, sei lá, clicar em Palermo. Aí agora todos os apartamentos de Palermo vão aparecer aqui para vocês. E eu já deixei uns abertos que eu achei que eram bons. E o primeiro é esse aqui que fica em San Telmo. Vamos ler a descrição que eu vou destrinchar para vocês entenderem como funciona. Departamento 3 ambientes, ou seja, quando fala 3 ambientes quer dizer que ele tem 2 quartos e uma sala com cozinha junto ou separado. Nesse aqui no caso eu já consigo ver que é 2 quartos aqui no fundo e a sala, ou seja, 3 ambientes seria 2 quartos, a sala e a cozinha eles não contam como ambiente, tá? Então, quando falar que é 3 ambientes, está dizendo que é 2 quartos e uma sala com cozinha junto ou separado. Ideal para estudantes, frente à UBA de engenharia, alquiler temporário. Temporário quer dizer que eles vão alugar para vocês de 6 meses a 1 ano, mas isso não impede que, se o dono gostar de vocês, possa fazer um contrato mais longo de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. E agora vamos olhar as fotos para ver como é que ele é. Aqui seria um quarto com cama de casal. Essa deve ser a vista da sala, eu acho. Outro quarto. Uma cozinha bem comum. Cozinha ainda. Cozinha. O bom é que esse apartamento que a gente viu ali, que ele tem a cozinha separada da sala, né? E se tiver uma janela aqui, melhor ainda. Aqui seria o segundo quarto com beliche, ou seja, se tem uma cama no outro quarto e nesse tem 2, quer dizer que esse apartamento dá para dividir em 3 pessoas. Essa beliche aqui tá meio pequena, mas eu acho que ela deve levantar para caber outra pessoa embaixo. Quarto. Aqui é o banheiro. Banheiro. Aqui deve ser a vista da sala. Ah, essa aqui é a faculdade de engenharia que tá na descrição. Ela é bem bonita, inclusive. Aqui é a sala. E tem um sofazinho aqui que cabe outra pessoa, hein? Quando vê, dá pra dividir em 4 pessoas. Ah, outra coisa legal de comentar é que esse aqui é o aquecedor. Que, como vocês devem saber, faz muito frio aqui em Buenos Aires. Então, a maioria dos apartamentos tem um aquecedor. Sala. Vista. Sala de novo. Sala. E é isso. Agora vamos ver onde que ele tá localizado. É aqui. Em San Telmo, como dizia na descrição. E agora eu vou dar um resumão para vocês sobre os bairros. Vou fazer uma nota de 0 a 10, que eu acho que vai ficar melhor de vocês entenderem. Então vamos começar com Recoleta e Palermo, que como vocês sabem são 2 bairros excelentes. E eu vou dar nota 9 para eles. Então Recoleta e Palermo, que pega toda essa zona aqui, ó, desde aqui de cima. Desce, passa aqui em Colegiales. Desce por aqui, costeando a UBA, até aqui a 9 de julho, que é a avenida mais conhecida de Buenos Aires. Então, toda essa zona aqui, desde esses bosques aqui em cima, até por aqui mais ou menos, é Palermo e Recoleta, que é uma zona muito boa e eu dou nota 9 para essas zonas. Aí aqui em cima, que é Belgrano, depois de Palermo, eu dou nota 8, é uma zona boa também. Já mais para esse meio aqui, para esse miolo que pega Balroneira, Veixa Crespo, eu dou nota entre 7 e 7,5 mais ou menos, depende da rua daí. Já mais aqui para trás, lembrando que Recoleta vai até aqui, ó, até a 9 de julho. Mais aqui para trás eu dou nota... É uma zona boa também, mas é muito barulhenta, então eu vou dar uma nota 7,5. E essa zona eu posso falar com propriedade, porque eu já morei 1 ano aqui. Morei aqui mais ou menos. E eu dou nota 7. Ah, eu falei que é de 0 a 10. Considerando que de 5 para cima dá para viver... Então, tenham isso como base. De 5 para cima dá para viver, de 5 para baixo eu já não aconselho. Aí, mais aqui para a direita tem Porto Madeiro, que eu dou nota 10. Mas esse bairro aqui não nos serve, vai servir para vocês só depois que vocês se formarem, porque é tudo muito caro ali. E agora vamos falar das zonas que são mais ruinzinhas, que é Constitución, que eu já falei várias vezes para quem acompanha os vídeos aqui no canal. Constitución e La Boca, para os 2 bairros eu dou nota 4. Bom, sobre bairros, por enquanto, era isso. Nos outros apartamentos eu abro o mapa também e mostro onde está localizado. Lembrando que esse que a gente estava vendo fica aqui em San Telmo, uma zona boa, nota 7, vai. E outra coisa que eu queria mostrar desse apartamento, antes de falar sobre o valor dele, é que aqui embaixo, na descrição, às vezes eles colocam as condições para ingressar. Ou seja, o que você precisa
para ingressar nesse apartamento. Nesse daqui pede um mês de adelanto, ou seja, esse um mês de adelanto seria o mês que vocês vão ingressar no apartamento. Então, por exemplo, se vocês querem ingressar dia 10 de janeiro, no dia 10 de janeiro vocês já vão pagar o mês de adelanto, que é o mês que vocês vão estar morando. Então, para ingressar, eles pedem esse mês que vocês já vão entrar no apartamento e um mês de depósito. Esse um mês de depósito é o calção que eu comentei para vocês no vídeo. Ou seja, se o apartamento custa R$1.000, eles estão pedindo R$1.000 de garantia que é devolvidos no final do contrato. E os gastos administrativos, eu não sei do que está se referindo aqui, não sei se é valor de contrato, enfim, mas esses gastos administrativos aqui eu acho que não deve ser muito caro não. Tá, agora vamos falar sobre o preço do apartamento. Ele está custando 45 mil. Ah, antes de eu falar sobre o preço do apartamento, eu vou repetir algo que eu venho repetindo em todos os vídeos. Não olhem a cotação pelo Google, tá? A cotação do Google não é a cotação verdadeira. A gente aqui tem outros meios que a cotação é o dobro do valor que mostra no Google. Então, nunca olhem a cotação pelo Google, tá? Me perguntem no Instagram, perguntem para alguém que vocês já conheçam aqui, mas nunca olhem a cotação pelo Google porque vai dar metade do valor e se vocês forem trocar pela cotação do Google, vocês vão perder muito dinheiro. Então, lembrem de nunca olhar a cotação pelo Google. Tá, o valor tá 45 mil e a cotação hoje, nesse exato dia, nesse exato momento, está 33 pesos. Ou seja, 33 pesos para R$1. Então, se o apartamento custa 45 mil, a gente bota 45 mil na calculadora e divide por 33, que vai dar R$1.363. Porém, lembrem que ele tem 2 quartos e nesses 2 quartos tem 3 camas, ou seja, o apartamento é feito para dividir em 3 pessoas. Então, a gente pega R$1.363 e divide por 3, que vai dar R$450 por pessoa. Então, esse apartamento aqui, por pessoa, vai custar R$454. Isso se vocês não colocarem alguém aqui nessa cama, tá? Mas é isso que eu falo pra vocês nos vídeos. Pra vocês economizarem aqui em Buenos Aires, vão ter que dividir apartamento. E quanto com mais pessoas vocês dividirem, mais barato vai sair. E outra coisa que eu lembrei agora de comentar. Esse aqui a gente fez 45 mil pesos, dividiu por 33, ou seja, a cotação tá 33, a gente sempre divide pela cotação para saber em reais. Porém, eu dividi por 33 hoje. Semana que vem, o mês que vem, para quem tá vendo esse vídeo em 2022, 2023, vai ser outra cotação, tá? Então não dividam por 33, me perguntem lá no Instagram quanto que tá a cotação. Então eu tô usando a cotação de 33 para hoje, mas para semana que vem e outros dias vai ser diferente. Não usem essa cotação e não olhem no Google, tá? Porque a cotação está sempre mudando para mais. E agora vamos olhar os outros apartamentos que eu deixei aberto. Lembrando que todos esses apartamentos que eu olhei, eu já julguei ele, entre aspas, como bons em condições de custo-benefício comparado com Buenos Aires. Todos esses que eu deixei aberto, eles são bons, tá? Não tá muito caro, não tá muito barato, tá com preço aceitável. E esse outro apartamento que eu escolhi foi pensado em pessoas que querem morar sozinhas. Eu sei que tem gente que não gosta de dividir apartamento, então eu escolhi um monoambiente para mostrar para vocês. Lembrando que os monoambientes, como vocês não vão dividir com ninguém, eles vão sair mais caro que se vocês pegarem um apartamento com 2 ou 3 quartos e dividir com mais gente. Então, sim, o monoambiente ele vai sair mais caro. A liberdade de vocês morarem sozinhos tem preço e o preço é mais caro. Um ambiente em Recoleta, ou seja, numa zona muito boa, cômodo e disponível. 28 mil, mas isso a gente vê no final quando custa em reais. Bom, como vocês sabem, um monoambiente é só um ambiente com cozinha, sala, cama junto e separado é só o banheiro. Então, começamos aqui por trás, é uma areazinha bem bonita, inclusive. Aqui é a sala. Aqui eu não sei se é uma cama ou um sofá, a gente vai ver nas outras fotos. É, a cama é lá atrás, ó. Talvez até para 2 pessoas esse apartamento. Então a cama, nossa, é bem bonito esse monoambiente. Aqui para trás deve ser a cozinha que não mostraram ainda. Aqui tem uma cama, aqui atrás tem outra cama. E a cozinha bem pequenininha, com uma lavadora de roupas inclusive. E o banheiro que obviamente fica separado dos outros cômodos. Vamos ver a localização dele. Bom, como dizia no anúncio, fica em Recoleta, repassando. A UBA fica aqui, Barceló fica aqui, ou seja, para quem vai estudar na UBA ou na Barceló, dá para ir de a pé tranquilo para qualquer uma das duas faculdades. E é isso, fica numa localização muito boa. Essa zona aqui é uma zona excelente.
E para morar nesse apartamento aqui, que além de ser um monoambiente, fica numa zona muito boa de Recoleta, a gente vai pegar os 28 mil, que é o valor do apartamento, dividir por 33, que vai dar R$ 848, ou seja, R$ 850 para morar num apartamento em Recoleta. E confie em mim, esse valor para um monoambiente em Recoleta está um valor muito bom. E agora vamos para o último, que ele não é um apartamento, ele é um hostel, que eu achei muito bom e eu resolvi trazer aqui para vocês. Alquiler de camas, ou seja, entre aspas, que aluga camas, né? Em habitações compartidas, ou seja, os quartos vão ser compartidos com outras pessoas. Hostel moderno e excelente. Vamos dar uma olhada nas fotos agora. Nossa, ele é muito bom, olhem isso. Eu vou passar rapidinho, tá? Se vocês quiserem ficar olhando mais, pausem o vídeo. Nossa, é muito bom, olha. Eu que não gosto de dividir apartamento com outras pessoas, fiquei com vontade de morar aqui. E é isso, um hostel excelente, como diz na descrição. Vamos ver onde que ele se localiza. Fica aqui, eu não sei se ele pega Palermo ainda, eu acho que sim, pega Palermo. Palermo vem até aqui mais ou menos. E fica perto da faculdade, dá pra vir a pé, inclusive. Ou seja, é um hostel muito bom, que fica muito bem localizado também. E agora vamos ver o preço dele. 20 mil, esse aqui deve ser o valor por mês para vocês morarem no hostel. Então vamos pegar 20 mil dividido por 33. Vai dar R$ 600 por pessoa. Não é tão barato assim em relação a hostel. Vocês vão encontrar hostels bem mais barato que esse. E comparado com os apartamentos, R$ 600 tá bem mais barato que um monoambiente, por exemplo, ou um apartamento dividido entre duas pessoas. Então, se vocês estão procurando um hostel que seja muito bom, esse é uma opção. Ele fica localizado aonde? Aqui, Cabreira 3600, Palermo. E hostel eu não indico para vocês morarem para sempre, né? Porque dividir apartamento para sempre com várias pessoas, ainda mais hostel que tá entrando e saindo pessoas toda hora, é um pouco complicado. Mas logo que vocês chegam aqui em Buenos Aires e não tem um apartamento alugado ainda, para vocês conhecerem a cidade, conhecerem os locais e até alugar um apartamento, o hostel é uma boa opção para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até começar as aulas. E bom, era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse tema, sobre apartamentos aqui em Buenos Aires, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu estou sempre respondendo vocês. E lembrando que a gente tem a nossa assessoria que vai facilitar a vida de vocês aqui em Buenos Aires em relação a trâmites ou em relação a isso também, apartamentos. A gente indica outros hostels, pessoas que trabalham com imobiliária, enfim, a assessoria é basicamente um serviço que a gente presta para vocês para deixar a vida de vocês mais fácil até vocês chegarem aqui na Argentina. E o link, como sempre, está aqui no QR Code. Mira a câmera do celular de vocês que vocês vão direto para o link do nosso WhatsApp ou clica aqui embaixo na descrição, tem um link também que está com o nosso contato. Certo? Era isso e nos vemos.